Estamos iniciando mais um programa Memória Política de Nova Friburgo e hoje a nossa convidada é a Ângela Fernandes. Ângela, seja muito bem-vinda. Bom, eu gostaria de perguntar o seguinte, a gente tem aprendido muito aqui com as entrevistas do Memória Política e eu fiquei assim surpresa quando a Lia Faria disse que o PT, né, ele surgiu da categoria de professores. Para mim, o PT vinha da categoria de operários, né? Porque Friburgo a origem do PT é de operários, das indústrias. Eu achava que em Friburgo ocorria a mesma coisa, mas não, vem dessa categoria de professores. Você então foi eleita por conta da sua militância junto aos professores, a mesma coisa que o Jorge Carvalho, né? Uhum. Então, eu gostaria de saber como foi o seu primeiro mandato, que foi em 1988, que atmosfera política você encontrou na época, porque você era a única mulher na Câmara, né? Ou tinha mais alguém? Tinha a Ledir Porto. Ledir também, né? E tinha a Irani Medeiros. Ah, sim. Então eram três. Tá. Mas fomos poucas, né? Mulheres. Você olhar lá nas fotografias todo, né? Lá da Câmara, você vê assim, mas quantas mulheres foram vereadoras, né? Uhum. A primeira foi doutora Laura, isso, Laura depois Medeiros. Então a Irani, depois nós três, né? E como é que foi assim, você entrou, né, como um partido de esquerda, você não tinha partido na época, né? Não, na década de 80 foi uma década muito importante para todos os trabalhadores, né? Porque foi a década em que nós nos reorganizamos. Então, quando eu cheguei em Nova Friburgo, eu venho em Friburgo desde criança, tenho duas filhas friburguenses, sou cidadã friburguense, Carlos Guimarães me deu um título, mas eu morava no Rio de Janeiro até 82. Então eu vim para Friburgo para fugir da minha militância no Rio, porque eu já estava com uma gastrite crônica de tanta... Montamos o sindicato de vários segmentos, né? Então essa era a nossa atividade no Rio de Janeiro, né? Eu trabalhava no setor de educação e ajudava os sindicatos a se organizarem. Aí eu falei, não, você tem que ir embora porque você está trabalhando muito, vim para Friburgo. Mas o problema não era Friburgo ou Rio de Janeiro, o problema era eu. Então, onde eu chego, eu quero fazer alguma coisa. Cheguei aqui, o CEP não estava organizado, não tinha acabado de ter uma greve em 80 violenta, né? E depois houve uma desarticulação do sindicato. Então, a primeira coisa que eu fiz foi organizar o Sindicato dos Professores, juntamente com o Calypso, eu não me lembro aqui, o Bruno Calderaro e dos outros companheiros, nós começamos a organizar o sindicato. E aí nós íamos ter, em 88 foi promulgada a Constituição Cidadã, ia ter eleição em 88 para vereador, e a minha categoria, então, fez um abaixo-assinado pedindo que eu me candidatasse, porque ia ser escrita a lei orgânica do município, e eles queriam que eu estivesse aqui para escrever a parte da educação na lei orgânica. Então, foi assim que eu fui parar no parlamento. E aí, falei, que partido, né? A minha mãe era brisolista doente, era porque ela já se foi agora no final do ano passado. Mas, por quê? Porque ela era educadora e o Brizola no Sul fez muitas escolas, etc. E o projeto dele era um projeto fantástico para o Rio de Janeiro, que eram os CIEPs. Então, eu e os meus amigos, né, lá do movimento, a maioria deles era do PDT. Então, o que fiz eu? Me filiei ao PDT e fui candidata pelo PDT. E foi uma surpresa, né? Acho que foi por exclusão que... Não tinha outra pessoa. Não foi exclusão, não. Você está sendo modesta. Se nós olharmos assim 1 ano ou 2 antes da eleição, nós tivemos uma greve muito séria no Estado. Era governador Moreira Franco. E o movimento em Friburgo foi um dos mais ativos no Estado do Rio de Janeiro. Nós chegamos a levar para uma assembleia no Maracanãzinho 16 ônibus lotados. O professorado entrou mesmo de cabeça naquela... Foi logo assim que
que entrou em vigor o Plano Cruzado. Lembra disso? Lembro. Que congelaram os nossos salários, aquela situação toda. Nós tínhamos um plano de cargos e salários aprovado, que estava sendo implantado, o Plano Cruzado vai e corta aquilo. E a Ângela foi a principal liderança daquele movimento. Foi um movimento cansativo, penoso, teve um ato que nós íamos para um protesto em frente ao Palácio Guanabara e a polícia nos pegou no Largo do Machado a caminho, um negócio feio. Né? Nós acampávamos também ali. Acampamos em frente ao palácio. Exatamente. Acampamos. E Friburgo tinha vez e voz nas assembleias. Nós estávamos muito organizados aqui nessa questão e todo mundo engajado, independente de partido político. Eu, por exemplo, era filiado ao PMDB e o governador era do PMDB, mas a política ali não era partidária. Né? Nós trabalhamos muito, foi assembleias vezes sábado, né, Ângela? Domingo. Quando eu descia para o Rio, eu dormia na sede do sindicato, lá no chão, um colchonetezinho. Exatamente. Era uma coisa assim... Então não foi... a eleição dela não foi acaso, foi um trabalho de liderança que ela mostrou dentro de uma proposta educacional. De uma categoria. E foi, Ângela, mas foi o acaso foi ser presidente da Câmara. Né? Meu irmão estava no final, assim, foi no Sesc, não, SESI, né? Senai. Senai, aqui foi meu irmão lá. estava no canto, assim, ele veio escorregando, assim. Aí eu falei assim, eu só vi você, Eduardo, escorregando. Eu falei, eu levei um susto, parecia que eu ia desmaiar. Então, como é que foi essa Câmara que você encontrou em 88? Pois é, eu era do movimento sindical, né? No movimento sindical a gente tem discussões, brigas, rusgas, né? Posições políticas diferenciadas, mas é uma coisa assim, às claras, né? E aí eu entrei nesse jogo político, né? E eu já entrei com uma proposta de fazer uma lei orgânica popular, porque se a Constituição era cidadã e criava vários espaços de discussão da população, né? Como esses fóruns todos que a gente hoje em dia existem, né? Para discutir meio ambiente, para discutir transporte, para discutir segurança pública, saúde. Então, se esse era o espírito da legislação, a nossa legislação também tinha que acompanhar esse espírito. Mas Friburgo sempre foi uma cidade conservadora. Então pensei, o que eu vou fazer? Vou fazer um anteprojeto popular. Ou seja, que a população participe, todo mundo, que é o sindicato patronal participe, o sindicato trabalhador participe, todos poderão ter assento e discutir de acordo com as suas expertises, né? De acordo com porque também separar e nós temos primeira coisa, vamos fazer então um seminário de vereadores para que no estado todo, porque eu acho o seguinte, você não pode achar que vai ser feliz sozinho. Eu sempre acho que tem que ser o coletivo. Se o coletivo não estiver bem, por que eu ia pensar só no coletivo de Friburgo? Então vamos pensar que outros municípios também podiam aderir à ideia. Então fizemos um seminário de vereadores, convocando o estado todo, convocando políticos de vários partidos. Aí veio Vladimir Palmeiras, veio o seminário Dornelles, foi em Friburgo, foi ali no Sesc. Márcio Braga. Vieram todos eles, né? Fernando Lopes, né? Eu tenho aqui um documento, né? Que naquela época não tinha essa coisa do computador, então era tudo datilografado e está assim, transcrição das fitas gravadas relacionadas ao primeiro seminário. Então, tinha uma pessoa que ficava escutando e transcrevendo tudo, a ver o trabalho, né? Ver como a tecnologia avançou, né? E aí, nós trouxemos um pessoal do IBANDO, que é o Instituto Brasileiro de Administração, para também tirar dúvidas dos vereadores, e isso chamou muita atenção dos vereadores. Vieram vereadores
de tudo quanto é canto do Estado para escutar, tirar dúvidas com o IBAM e escutar os políticos falarem como é que foi a Constituição, como é que foi montada a Constituição e etc. E nós apresentarmos o nosso plano de anteprojeto popular da lei orgânica. Então foi isso que nós fizemos no primeiro momento. E aí a Câmara entrou com 2 advogados e uma datilógrafa, né? A mesa diretora, depois que nós fizemos, publicamos em diário, tudo certinho, convocamos, as representatividades vinham através de atas de assembleias que aconteciam nos seus espaços. Isso você já era presidente da Câmara, já era né? presidente da Câmara. Isso marcou a sua gestão? Também. Seu mandato? Meu mandato. Aí foi uma das primeiras coisas, né? E aí depois eles entregaram pra gente, deixa eu só ler o nome aqui, porque eu acho que é tão importante isso. O presidente da mesa diretora das subcomissões temáticas era o senhor Orlando Miele, da Amapraça. O vice-presidente era Raimundo Nonato Rente, da Intersindical. O primeiro secretário era Mirna Jussara Schuller da Silva, das Obras Sociais. E o segundo secretário, Dr. Igor Vitor Belo Quintela, do CINF, que era o Centro Industrial de Nova Friburgo. E tinham todas as comissões, né? Sistematização, educação, sistema tributário e meio ambiente. Então foi um trabalho muito interessante, onde houve um aprendizado, porque eu acho que o mais importante desse trabalho não foi o resultado dele. Quantos artigos? Foi o processo. Quantos entendeu? artigos? 200 e... Sei lá. 200 e pouco artigos. Da Comissão Popular. E foi não me aprovado lembro. na íntegra? Não. Aí teve Não, discussão. aí teve um... Porque a questão maior é o seguinte, não era o trabalho final que era importante. Era esse processo, né? Das pessoas se envolverem, discutirem o município, discutirem suas demandas. O coletivo está discutindo isso, das pessoas se interessarem. Mas para isso, eu tive que mudar o regimento, porque dizia que a mulher não podia entrar de calça comprida na Câmara. Aí, o primeiro dia que eu cheguei lá, cheguei de calça comprida, né? Calypso saiu correndo, que nem um maluco, meu assessor, para comprar uma saia para mim, porque eu não podia, eu era presidenta, como é que eu ia? Não pode. Nossa, isso em 88? Eu falei, o quê? Caramba. Não pode? Cadê o regimento? Vamos mudar, primeira coisa, vamos mudar o regimento. Porque como é que eu quero uma lei orgânica participativa, eu vou dizer para as trabalhadoras que elas não podem entrar na casa porque tem que botar saia, né? Então não era só a vereadora, não, qualquer mulher, Não né? entrava sem usar saia, entendeu? É bem retrógrado mesmo, né? Nossa, 88. Então, foi assim que a gente fez uma opção de modificações. Depois eu pensei assim, temos que fazer um plano de carreira para os funcionários da Câmara, tem que ter um plano de carreira. E aí a gente criou Que eram poucos, né? Porque naquela época a Câmara não tinha essa estrutura que tem hoje, né? Mas nós devíamos nos mudar, né? Então tínhamos que ter, por exemplo assim, por que você contrata fulano ou beltrano? Contrata por quê? Porque é conhecido, porque não sei o quê. Não, a lei agora de 88 fala em concurso público. Porque Jorge fala que então, na época, né, era um funcionário por bancada, né? Era um por bancada. Era um assessor por bancada. Um assessor por bancada. Mas logo depois, lá nessa época mesmo, na minha gestão mesmo, nós já nos mudamos depois para outro lugar e foi um assessor por vereador. Vocês mudaram ali para o centro. Quando foi ali a sede, os vereadores passaram a ter cada um os seus gabinetes ali no prédio da Secretaria de Educação, que aí cada vereador teve um assessor. Porque o assessor era a escolha do vereador, mas as pessoas que trabalhavam na Câmara não. Né? Não entendi. Então nós criamos duas questões. Um plano para esses que já estavam lá, que não tinham um plano, e tinham um salário X, né? Que, à medida que eles fossem se aposentando, isso acabava, e um plano de carreira com todas as determinações de um plano de carreira. E o que essa lei mudou, assim, do ponto de vista estrutural, assim, no município? E também fizemos o concurso público. Primeiro concurso público. E como a gente queria deixar o dinheiro em Friburgo, chamamos a Cândido Mendes entregamos a Cândido Mendes o concurso. Né? Por que eu ia chamar alguém do Rio, não sei o quê, se a gente tinha uma universidade capacitada aqui, né?
E aí foi muito bom isso, porque é uma lisura, né, de processo e tudo, né? A lei orgânica, o importante da lei orgânica também eu digo que foi esse processo todo de discussão. É um aprendizado, né? Você aprender a perceber até onde você pode ir, onde você não pode mexer, que tem limites, né? Você não pode fazer tudo o que você quer, porque a ordenação jurídica não permite por vezes, né? Isso são coisas importantes. E também um aprendizado de que a maioria das pessoas não sabe qual é o papel do vereador. Isso para mim foi um aprendizado, porque eu falei, não, mas isso não é o papel do vereador. Preencher documento para as pessoas não é o papel do vereador, mas tem quem faça. Né? A fundação tal faz isso, lugar tal. Então a gente encaminhava para os lugares que faziam, porque o nosso papel era de fiscalização e de legislar, né? E para isso você tinha que estudar muito, não era uma... Até então, até a Constituição de 88, existia uma lei orgânica dos municípios, era uma lei para todos os municípios do Brasil. É mesmo, Jorge? Não tinha individualizado. Eu nem sabia disso, estou aprendendo, tá vendo? Está sempre aprendendo. Com certeza. Aí, o que aconteceu? A Constituição de 88, que é a chamada Constituição Cidadã, ela deu muitos poderes aos municípios, até o poder de se organizar. Nós estávamos saindo de um período ditatorial, período pesado, complicado, e essa Constituição, ela veio num momento em que os constituintes e a sociedade brasileira estavam ansiosos por liberdades e recuperação de direitos. Então, a sabedoria do presidente Ulisses Guimarães foi fundamental para que todos pudessem se manifestar, todos. Imagine, hoje em dia, nessa polarização idiota que tem aí, porque a política nada mais é do que a convivência pacífica entre contrários. Eu nunca estive no mesmo partido da Ângela, mas nós sempre convivemos de uma maneira cordial. Divergências vão existir, mas existem pontos de convergência. Aí é que eu digo sempre que a gente tem que lutar pela convergência, né? Se juntar não valorizar a divergência. E o presidente da Constituinte, ele soube conduzir essa situação. Então saiu uma carta extremamente moderna e dentro do anseio da sociedade naquele momento. Aí o que aconteceu? Os estados fizeram as suas constituições respeitando os preceitos da Carta Maior, e foi dada aos municípios a oportunidade de redigirem um documento próprio que de acordo com os interesses. Isso torna esse trabalho mais importante, né? Exatamente. Eu não sabia. E esse trabalho aqui que a Ângela está relatando, eu participei dele não como vereador, nem como sindicalista, porque naquele momento eu era o secretário de Educação e Cultura. E o governo municipal tinha os seus representantes nas temáticas. Assim como tinha a OAB, assim como tinha a assessoria jurídica da própria Câmara, o governo tinha os seus representantes, que era o Dr. Neucir D'Angelo, que tinha sido presidente da OAB aqui em Friburgo, era o procurador Hamilton Sampaio, eu como secretário de Educação, o Mário Bonin como secretário de Saúde, e nós tínhamos essa participação nesse debate amplo, que saiu uma lei orgânica, quando foi promulgada, uma das mais modernas do Brasil. É verdade. Uma das mais modernas. Nós tivemos uma meia página de jornal do Brasil, meia página de jornal do Brasil falando da nossa lei orgânica. Exatamente. Deve ter virado referência para outros municípios, né? Uma lei que não tinha 300 artigos. É verdade. Aí agora, recentemente, fizeram uma reforma na lei orgânica que essas entidades com certeza não foram ouvidas. Ninguém. E nós saímos de 200 e poucos artigos para quase 800. Absurdo.
de redação de mão única, que é pior ainda. Então, houve aquilo que foi feito ao final do século XX, de modernidade, de uma estrutura administrativa para Nova Friburgo, debatida amplamente com a sociedade. Você tem um documento hoje que tem excesso de artigos e pouca praticidade. É uma pena. Só para historicizar essa questão da lei orgânica, depois dessa de 88, qual foi a seguinte? Essa agora, essa reforma. Foi essa reforma. Então essa que entrou agora foi que reformou essa. Nossa, levou reformou para pior. Pois, eu sei, mas mesmo assim levou muitos anos, né? É. Ela vigorou durante muitos anos. Durante eu estou olhando anos. aqui na subcomissão de redação, tá Maria Cecília, Dona Cecília, lembra também na praça, Dona Cecília? Lembro. Bevilacqua da Mata. Foi minha colega no Anchieta, era professora de inglês. Dom Clemente José Isnar e o doutor Edilberto da Veiga Castilho, da área de saúde. Esses eram da comissão de redação. O Serginho Almeida, ele era da comissão de sistematização do anteprojeto e ele foi o relator, né? Mas, Ângela, assim, vendo você falar, parece que você, então, navegou, né, nessa sua gestão, né, na Câmara, né? Você não teve problemas, tensões? Sempre tem, né? Tem muitas tensões, né? Mas a gente veio do movimento, nós viemos da ditadura, gente. Mais tensão que a ditadura, eu vivi a ditadura. Em 68, eu tinha 16 anos e eu estava na AMES, que é a Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. Eu estava na escola normal, né, normalista, e estava na AMES, dos estudantes secundaristas. E a gente viveu todo esse momento. Nós não tínhamos ideia do que estava acontecendo, então a gente fazia protesto, negócio de tamanho de saia, entendeu? Coisas assim, dos estudantes, né? Aí vinha em cima da gente com gás lacrimogêneo, com isso, com aquilo, então nós começamos a ver o que está acontecendo, cavalaria, o que está acontecendo. Quando o Edson Luiz faleceu, não sei se vocês lembram, que era um estudante, do calabouço, isso. Nós tivemos uma missa, teve uma missa, né? Na Candelária, e a gente jogou bola de gude. Eles vinham de cavalo, né? Então a gente botava bola de gude para eles não conseguirem subir, porque os padres tiveram que fazer uma corrente para eles não entrarem na igreja. É uma coisa assim. Aí eu comecei a pensar, o que está acontecendo? Quem levou a gente para o movimento foi a própria ditadura. Entendeu? Porque nós éramos um movimento estudantil, pelo menos no nosso grupo, né? Que era para ver essa coisa de brigar pelos direitos dos estudantes, disso, daquilo outro. E aí, quando a gente viu, a gente foi procurar os mais velhos, né? A gente quer participar também, a gente quer também saber como é que a gente pode participar. Aí vocês podem participar, então, pedindo dinheiro nos ônibus, porque o pessoal do calabouço fechou o calabouço, né? As pessoas que se alimentavam lá, como é que faz e tudo. Então tá bom. Então a gente saía do colégio, fazia toda essa questão, né? E a gente percebia que as pessoas sumiam, que não era uma brincadeira. Aí eu fui fazer Ciências Sociais na UEG, na Universidade do Estado de Guanabara, né? E lá não podia ter um nosso... Atual UERJ. Atual UERJ. Aliás, eu sou filha da UERJ, né? Porque eu fiz meu mestrado, doutorado, tudo na UERJ. Comecei na UEG, né? Eu sou filha deles lá. E aí, chegando lá, não pode ter mural. Por quê? Porque o mural de vocês tem coisa... Não, o nosso mural tem acontecimentos sociais. Nós somos um curso de ciências sociais. O que vai ter no mural, né? Mas não pode. E tinha os infiltrados, entendeu? Então, foi um período muito difícil para todo mundo. Você andava na rua, tinha que encapar meus livros da faculdade, eu tinha que encapar com papel, aquele papel não pardo. Transparente, né? São cursos que chamam atenção, né? História, ciências sociais. Um dia eu fui parada meu pai tinha me dado um fusquinha, porque eu trabalhava lá em Pedra de Guaratiba, pegava um trem que ia até Campo Grande para poder chegar na escola para dar aula. Aí meu pai um dia me falou, não, eu vou te dar um Fusca, que aí você junta com seus colegas, divide a gasolina, né? Para não ter que acordar de madrugada, não sei o quê. Eu voltando de uma blitz.
A Blitz parou, seus livros. O que é isso aí atrás? Meus livros. Aí olhando os livros, né? Eu falei assim, quem é que está comandando aqui a Blitz? O capitão falou, pode chamar, por favor, ele. Eu sou estudante de Ciências Sociais da UEG, isso aqui são os meus livros da faculdade, entendeu? Ah, não, senhora, desculpa, não pode ir, não sei o quê. Então era uma coisa assim, você não sabia, parecia... A polícia militar era uma extensão, né, dos aparelhos de repressão. Ângela, deixa... muita coisa eu sei, que eu vivi nesse período, nós convivemos, né, não só no CEP, como também na política. Você como vereador, eu como secretário, algumas vezes fui chamado à Câmara, né, para conversar com os vereadores. Se nós olharmos a composição da Câmara responsável pela lei orgânica, era uma composição altamente representativa de todos os setores da sociedade, todos. É verdade. Não é? Nós tínhamos médicos, professores, operários, agricultores, não é verdade? É verdade. Então, uma Câmara que tinha, acima de tudo, o respeito da sociedade friburguense. E você conduziu esse período muito importante, período que marcou a história e está ficando registrado aqui. E nós tínhamos como prefeito Paulo Azevedo. Aí eu queria que você falasse dessa relação, Paulo do PMDB, você do PDT. O PDT era oposição ao governo municipal, né? A oposição era a maioria na casa. O Paulo tinha minoria. E como é que foi essa convivência política? Foi muito interessante, porque o Dr. Paulo era extremamente respeitador, extremamente. Ele fazia questão de eu estar sempre presente em todos os eventos, entendeu? A hora que eu queria falar com ele, na mesma hora ele me atendia. Não houve muito pelo contrário, né? Nós já tínhamos até um entendimento, assim, porque pelo protocolo, né, ele era o prefeito, então ele tinha que sair primeiro do que a minha pessoa, né? Então eu tinha que esperar, eu não podia sair antes do prefeito da solenidade. Só que eu tinha filho pequeno. Aí eu falava para ele, doutor Paulo, eu tenho que sair tal hora. Não tem problema não, você me faz um sinalzinho que eu saio antes para você poder sair na sua hora. Então ele sempre foi muito delicado. Primeiro ano meu na Câmara, eu me lembro que eu recebi uma corbeia de flores brancas, mas linda, linda, linda. Eu falei, de quem é? Do Dr. Paulo Azevedo. Ele era uma gentileza, sabe? Então, agora, nós éramos oposição, tínhamos nossas divergências. Muitas vezes, eu nunca votei num projeto porque veio de fulano, de Beltrano e Ciclano. Todos nós votávamos, quer dizer, todos nós. Eu, pelo menos, votava no projeto se ele fosse bom ou ruim para a comunidade, né? Não interessa de que partido que ele veio. Mas a gente tinha nossas divergências ideológicas, né? Mas ele também gostava muito do professor Darcy Ribeiro. Gostava muito. O Darcy veio fazer campanha aqui, né? Aí o Paulo Azevedo disse, eu sei que nós somos de partidos contrários, mas eu preciso falar com o professor Darcy. Falei, eu vou arrumar um momento do senhor com o professor Darcy. Você teve uma convivência, a gente vê assim pelo seu acervo fotográfico, né? Que você teve uma boa convivência com ele, né? Nós tivemos, porque eu fui primeira diretora do CIEP Glauber Rocha, né? Então, aquela militante de primeira hora que se apresenta para aceitar um projeto da envergadura que era o CIEP, né? E foi muito interessante essa experiência também do CIEP, pena que não houve uma continuidade. Era uma secretaria separada da educação. O CIEP? A secretaria era uma pasta especial e quem conduzia era a Lia, né? Não. Lia fazia parte da equipe, era uma das principais da equipe, né? Quem conduziu no primeiro momento foi o próprio professor Darcy, depois foi meu Deus, a idade tem aquele negócio, né? Aquela rua, aquela praça, aquele lugar. Marilene? Foi a Marilene? Não. Meu Deus do céu. Estou vendo ela aqui, já faleceu, pessoa maravilhosa. Agora esqueci. Desculpe, esqueci. E me ajudou muito também.
Mas, então, esse primeiro programa, foram 2 programas, né? No primeiro governo, foi o primeiro programa especial de educação, e no segundo governo Brizola, o segundo programa especial de educação, que aí sim que foram feitos os ginásios públicos, né? Que aí saiu o ginásio de Conselheiro, mas o primeiro CIEP foi conosco e depois o de Olaria. E aí foi muito interessante, a gente se reunia no DR, sentava ali no chão, todo mundo que ia participar do projeto, para discutir, porque estava em obras ainda, não podia entrar, né? E a ordem era o seguinte: vocês têm que conhecer a comunidade. Então nós subimos ali na comunidade do Rui Sanglá, toda aquela comunidade, para saber aonde moram os seus alunos, como é que é isso, quem são esses alunos. E a gente subia como arautos, né? E uma alegria enorme. E nesse primeiro projeto era assim: quem quer participar? Quem quer participar? Professor, você quer participar? Vem. Então foi excelente, porque as pessoas que vieram vestindo a camisa, todo mundo, né? Estava até numa época de eleição e eles escolheram também as pessoas que iam ser merendeiras, serventes, não sei o que lá. Que e era integral o tempo, né? O tempo integral. Diferente. Educação integral em tempo integral. Aí tinha o tripé, né? Educação, saúde e cultura, que era o tripé. E nós tínhamos a casa do aluno residente, para alunos onde os pais, por exemplo, a mãe vai ter um neném, não tem onde deixar o filho vai faltar aula. Não, ele vai ficar na casa do aluno residente. Ou em outras situações de risco, né, risco social, aí fica na casa do aluno residente, que era um policial e depois um do corpo de bombeiros, um casal que tomavam conta da casa. E tinha lá médico, dentista, que também era do corpo de bombeiro, e Mas isso tudo dentro do CIEP? Dentro do CIEP. Nossa, eu não dentro sabia. Do CIEP. E a casa do aluno do residente no CIEP Glauber Rocha, ela fica em cima da biblioteca. A biblioteca é embaixo, a casa são 2 quartos enormes, né? Com várias beliches e um quarto do casal. Isso tudo acabou? Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Né? E aí foi um projeto maravilhoso, né? Então todo mundo que participou foi muito interessante, né? Do CIEP. E é uma coisa que eu fico muito orgulhosa de dizer assim: eu estava lá. No início, né, na formação do CIEP, né? Eu estava realmente lá, foi uma coisa que revolucionou. E aí o que acontece? Aí você tinha contato com o Darcy. Aí meu primo, que era o Roberto Susequinde, ele era calculista do Niemeyer, né? Que fez toda a obra. Porque o CIEP é um projeto que foi assim feito, quer ver? Olha aqui, Niemeyer, isso aqui é o projeto pedagógico. Faz um prédio para esse projeto. Mas que beleza! Quantas escolas foram feitas assim? Nenhuma. A escola é feita e a gente bota o projeto pedagógico dentro da escola. Então o Niemeyer criou um prédio em cima de um projeto que tinha essa questão dessas 3 pernas, né, da educação, cultura e saúde. Eu também não sabia disso, não. Uma coisa muito interessante. Foi revolucionário Revolucionário, mesmo, né? Revolucionário. E aí, então, meu primo falou: Darcy, a Ângela está lá em Friburgo. Aquela menina maluca que saiu por aí em 84, 85, montando sindicato dos radialistas, todo dentro. Vamos montar, vamos fazer, vamos sei o quê. Aquela professora maluca está lá em Friburgo. E você trouxe o Luiz Carlos Prestes também, né? Aí Darcy foi assim, aí ele veio várias vezes aqui, fiz a campanha dele de senador e tudo, né? Que ele escreveu a lei orgânica, a lei de diretrizes e bases, né, de 1996, né? E trouxemos o Prestes também, que era uma coisa que a gente se dava muito com o seu Lilito, o seu Costinha, que eram ícones do Partido Comunista, né? Pessoas assim incríveis. Olha, eu fico feliz de ter conhecido tanta gente boa, entendeu? Assim. O seu Costinha eu conheci muito. O seu Costinha foi muito amigo do meu pai, amigo de juventude. Seu Costinha foi um grande jogador de futebol. Ele jogou no Esperança. E tem uma história dele muito interessante, que na Revolução de 30, ele estava servindo no Rio de Janeiro, no Exército. E tinha um campeonato aqui. E ele tinha que jogar, mas ele estava de prontidão. Aí meu pai mandava o dinheiro para ele, mandava a passagem do trem e ele fugia.
vinha, jogava, ganhava, a Esperança foi campeão invicto. Mas quando ele chegava lá, pegava 15 dias de cadeia. Ah, meu Deus! Ele contava isso e ria. Dele, né? Ele ria muito quando ele contava essa história para mim. E foi uma figura fantástica. O 13º, a luta que eles tiveram, de várias conquistas, né? Eles participaram. Coisa, E aí o seu Lilito estava já acamado e tudo, né? O Prestes foi na casa dele, né? Eu levei. Levamos, trouxemos o Prestes. Ele é vizinho da minha mãe. Era, né? Vizinho da minha mãe. Não, você tá falando do Costinha. Não, do Lilito, do Lilito, que estava doente. Nós levamos lá o Prestes. Muito, né? Mas aí o Prestes veio, aí foi no Sindicato dos Textos, fez a campanha para o Brizola também, participou de alguns eventos. Então chegou aí na casa do seu Lilito? Foi, levamos ele lá. E teve uma reunião também ali no Dores, né? No teatro ali do Dores, né? Que aí juntou uma juventude enorme para escutar ele falar, o Prestes. Uma pessoa também maravilhosa, né? É verdade. Idealista, né? Idealista. Né? Interessante. Verdadeiro. Interessante. Quando eu entrei na política, seu Costinha ainda estava bem, conversava muito comigo. E ele meu pai chamava-se Jorge também. Ele me chamava de Jorginho. Aí ele falou assim: Jorginho, não adianta entrar nessas discussões que você sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Você não adianta cobrar da pessoa aquilo que ela não tem para dar. Você está enxergando lá na frente, ele está olhando para o pé. Não adianta, não perde tempo não. Trata bem, ouve, mas segue aquilo que você entende que é o correto. O Prestes era assim. O Prestes não guardou mágoa de nada que passou, né? E que não foi fácil. Fácil, com a esposa, com a Olga, né? Então eles tinham essa formação de entender que cada um dá aquilo que tem, aquilo que entende. E a gente custa enxergar isso, né, Ângela? Então, quer dizer, foi muito interessante. Mas eu não entendia, né, que a política partidária, a política era diferente de um movimento sindical, entendeu? Eu fui aprender. Então você teve essa transição aí, prática. Né? Um rito de passagem, né? Um rito de passagem, é um rito muito pesado, entendeu? Porque é muito diferente. A pessoa está olhando para você, está conversando com você, está rindo para você, mas ela não está rindo para você e nem está conversando aquilo que ela realmente pensa, entendeu? Entendi. E no sindicato, por exemplo, não acontecia isso. As pessoas brigavam, faziam, acontecia, mas era ali, um na frente do outro, né? É Sua Excelência para cá, aqui nesse espaço, né? Sua Excelência para cá, Sua Excelência para lá, né? Como que você vê a representação política no Brasil hoje? Do Planalto Central às terras da Fazenda do Morro Queimado? Pode falar, Ângela. Não, eu penso da seguinte forma, né? Graças a Deus, nós estamos reconstruindo um sistema democrático nesse país, né? Eu sei que a gente vive numa sociedade aqui de Friburgo bastante reacionária, né? Mas com ideias muito radicais à direita, e isso não é uma coisa saudável, né? Eu acho que nada que é radical é saudável, nem para um lado, nem para o outro. Exatamente. Né? Nada que é radical é saudável. E eu penso que democracia se faz com coletivo, a gente não faz democracia sozinho. E a democracia que a gente tem é a democracia, como você disse, representativa. Nós não temos uma democracia de fato. O sistema capitalista de produção não pode ter uma democracia. Se ele precisa explorar alguém para ele poder sobreviver, nunca pode ser um regime democrático. Exatamente. Mas essa democracia que nós temos, que é possível, né? Vamos dizer assim, a democracia é possível hoje, né? Que é essa representativa, eu não vejo muito como uma democracia representativa, como havia, por exemplo, na Câmara que nós participamos, que realmente havia como você disse, havia uma representação,
O respeito da sociedade. Né? Vocês eram respeitados. Hoje em dia eu não conheço, por exemplo, eu não conheço muitos dos vereadores, gostaria até de conhecer, mas não conheço, né? Muitos dos vereadores, não sei nem quem são, porque não tem uma história de luta, uma história importante dentro da cidade que ele apareceu aqui, né? Ele foi uma pessoa que surgiu por um movimento, por alguma coisa, e ele fica conhecido, né? Mas eu não conheço não sei quem são essas pessoas, quais são os núcleos, poucas eu conheço, né? Poucas eu conheço. É engraçado que hoje eu falei assim, eu sempre começo falando de Friburgo como uma sociedade conservadora, não usei reacionária, mas eu falei, hoje eu não vou falar isso, que eu sempre, toda entrevistada eu falo, mas você acabou falando, né? Conservadora, ainda acrescentou reacionária. Mas, Ângela, foi por isso que você ficou só no mandato só? Você se candidatou novamente? Tentei. Você tentou, porque dá a impressão que você ficou decepcionado com a política. Não. Aí você tentou. Tentei seguir normalmente, né? A gente vai fazer o segundo mandato, né? Mas aí já é coisa diferente, por quê? Primeiro, que eu não sei fazer o dever de casa múltiplo, né? Então, o meu dever de casa qual era? Eu fui presidente da Câmara, então eu tenho que cuidar da Câmara, tenho que cuidar da legislação, tenho que cuidar disso, daquilo. Então, esse foi o meu dever de casa. Talvez a minha categoria achasse, porque é a categoria estadual, né? Que eu, estando na Câmara, poderia fazer mais coisas por eles. Só que não posso, porque o vereador não tem esse poder. Está limitado. Está limitado, eu não estou no Estado, não tenho contato, né, direto. Meu contato é no município, com as autoridades, o executivo municipal. Então, às vezes não se sabe qual é o papel de fato do vereador. Para você que tem, para aquele político que tem vontade de progredir na carreira, mas ele tem a responsabilidade de gerir um poder, porque o poder legislativo é muito importante, você acaba se afastando das bases, mesmo sem perceber. Porque a administração da casa, do poder legislativo, ele absorve tanto que se você não tiver um olhar diferenciado, você acaba não indo onde você deveria ir, que é a sua base eleitoral. Isso é extremamente complicado. E aí, o que ocorre? Na sua época, né? Porque hoje os vereadores têm inúmeros assessores que podem cuidar dessa parte burocrática e você pode... Mas eu vou falar porque você não vai ficar engasgado. Eles também não cuidam da coisa pública do jeito que nós cuidamos. A verdade é essa. Eles não têm esse olhar do que representa o poder legislativo. Esse trabalho aqui, você já imaginou quanto trabalho deu este trabalho aqui? Para reunir pessoas, né, de segmentos diferentes, né? E mobilizar. Mostrar que era possível. O vereador fez uma dança aeróbica no plenário da casa há pouco tempo, aí no dia da dança. Não vi, não. Teve, o vereador comandou uma dança no plenário da casa, Ângela. Sem outras coisas que falaram depois da tribuna, que não vale a pena. A gente está reportando aqui. Mas aí você vê uma casa que há 30 anos atrás a pessoa não podia entrar de saia, de calça comprida, tinha que ser de saia, hoje já tem dança no plenário. Então, nem 8 nem 80, né? Nem 8 nem 80. Você tem um freio nessas coisas. É bom trazer essas questões do presente, né? Para a gente entender melhor esse passado, né? E onde é que a gente chega, né? Que realmente, assim... E aí, depois que o que aconteceu? Depois que eu saí, né, da Câmara, eu voltei, eu nunca larguei a sala de aula. Nem como presidente eu não larguei a sala de aula. Eu sempre estava dando já meu jaique na sala de aula. Porque quando esse menino Sérgio Cabral entrou, foi Sérgio Cabral, né, que acabou também com o CIEP, não foi ele? Foram dois governadores, né? Primeiro programa, segundo programa. Ele exonerou. Marcelo Alencar foi o primeiro, mas o Sérgio Cabral foi depois, não foi? Então, ele exonerou todos os diretores de CIEP, no caso eu,
e transferiu, tirou do CIEP, porque a gente ia fazer movimento. E eu botava faixa, fazia pedágio na rua para poder continuar com o horário integral, fazia uma porção de coisa para continuar com o horário integral. Então ele tirou a gente, foi uma maneira dele esfriar, né? E aí eu voltei para o Jamel Jaik, né? Meu colégio de origem, que eu trabalhei lá uma vida. Eu vou desfilar dia 7 agora, de setembro, né? Eu tô na banda, tá? Ah, você tá na banda. Vou desfilar, eu comprei minha camisa e tudo. Já comprou, já né? Comprei. Aí, a Lia era secretária de Educação. De Niterói. Não, depois ela foi do Estado. Aí já foi no governo Garotinho. No governo Garotinho. Então, mas quando eu estava no Jamil, a Lia me chamou e falou: Ângela, vamos fazer uma retomada dos CIEPs? Eu falei, vamos, topo. E aí, então, juntamente com Tatiana Memória, me lembrei. Tatiana, obrigada. Que foi a grande... E Memória, com esse sobrenome Memória, você tinha que lembrar. Bom, na verdade, a Tatiana Memória, que foi a grande impulsionadora no primeiro programa, ela que coordenava tudo, fazia tudo, né? Primeiro e segundo programa, e junto com o Darcy, né? E ali a parte pedagógica todinha ali com a Lia. Nós fazíamos cursos para os professores dentro da UERJ, né? Foi uma revolução esse programa. E aí então a Lia me chamou, Ângela, vem, vamos fazer a retomada dos CIEPs. E aí eu trabalhava como professora aqui e aí trabalhava na Fundação Darcy Ribeiro fazendo a retomada dos CIEPs. Né? Coordenando um grupo de 20 e tantos professores, cada um dividindo por região, e aí viajava o estado inteiro. E... Voltou para aquela questão da sua origem, da né? minha origem, entendeu? Sentiu falta da política? É Não. aquela foto ali, a foto que você nos mostrou nos bastidores, quando o professor Hamilton era o secretário de Educação e vocês estavam retomando o CIEP, Glauber Rocha, retomamos o CIEP para o Estado, né? Então, quer dizer, foi um trabalho, retomamos também porque as pessoas que tinham feito um concurso de 40 horas, né? E aí, como é que você desmonta um programa sem dizer que vai desmontar? Primeira coisa, você recorta os recursos. Pega as cabeças, né? Os diretores, as pessoas, tira do lugar, né? E é assim que você vai. Pega o pessoal de 40 horas e bota em escola. Pega os animadores culturais, que o Darcy inventou um cara chamado animador cultural. Olha só. Que era uma figura da comunidade ligada à arte. Pode ser teatro, isso, qualquer uma. E nós tivemos animadores culturais aqui maravilhosos. Na nossa produção do programa, a professora Márcia Machado, que está acompanhando aqui, animadora. Trabalhou lá também na parte da biblioteca. Né? Tá vendo que delícia? Animadora cultural na biblioteca. Licínio Fui animadora cultural, Glauber Rocha na biblioteca. Que beleza, tá vendo? Secretaria Extraordinária. O espetáculo. Que me colocou. Aquele... Mas eu me esqueço dos nomes das pessoas, eu fico com a raiva de mim danado, porque eu estou nessa fase, sabe assim, aí de repente eu lembro. Mas os animadores culturais também foram retirados. Então você desmonta um projeto Desmontou assim, tudo. Entendeu? Você não fala que está acabando com o CIEPs, mas você acaba, entendeu? Aí acaba com o programa do aluno residente, acaba com o programa da saúde. Vai matando aos pouquinhos. Vai matando, quando você vê não tem nada. Tem um colégio... Isso começou a partir de quem? Você falou Sérgio Cabral? Antes foi o Marcelo Alencar. Alencar. Começou com o Marcelo Alencar. Foi o quê? Custo? Questão de custo ou o quê? Não queria manter mesmo o programa? Eu acho que antigamente não era uma política de Estado. Ou melhor, não era uma política pública, era uma política do Estado. Então, quer dizer, era uma política do Brizola. Aí aquela coisa pequena da política, que me desanima. Incomodava. Você não gosta, ser chamado de brizolão. Não gosta da pessoa, acaba com um projeto bom. É isso que eu vou da política, eu disse. Aí nossa geração pensou assim, tudo tem que ser política pública. Porque política pública está na lei,
ninguém vai tirar, tudo certinho. E nós lutamos muito por muitas coisas. Nós fomos muito a Brasília em 88, muito para paridade do inativo, uma porção de políticas importantes, na educação também, muitas coisas importantes. E aí o que acontece? Vem lá o cara, não é política pública, o horário integral não era política pública, 86, 88 a Constituição, né? Acaba com o projeto. E aí o que adiantou também ser política pública? Nós tivemos um desmanche da LDB há pouco tempo. Eu me lembro que eu chorei. Será que sentar e chorar? Porque a Lei de Diretrizes e Bases, né, que a gente chamava de Lei Darcy Ribeiro, Darcy, a legislação foi promulgada em 96, ele era o relator, em dezembro de 66, em 96, em janeiro ou fevereiro, ele falece. Um câncer fulminante. Ele não aguentou também, não. Ele viveria mais se não estivesse lá como senador. Porque era muita troca, por exemplo, ele quer botar lá o horário integral. Mas aí tem que trocar, tem que votar em dinheiro público para a universidade privada. Que era uma coisa que doía o coração dele. Dinheiro público para a universidade privada. Mas se eu não votar, se eu não concordar, eles não vão votar no ciclo, não vão votar nisso, não vão votar naquilo, entendeu? Então é um nojo, não é? Esse financiamento é uma coisa que é aviltante para a educação brasileira. Porque esse dinheiro está botando nas universidades públicas, aumentando as vagas, e etc, etc. Entendeu? Então, quer dizer, é todo esse jogo. E aí, eu acho que não tenho saudade por causa disso, né? Não consegue ter, né? Não consigo ter saudade. Mas, Ângela, e agora é importante a gente chegar na fase de vida que nós estamos. Nós abraçamos uma carreira, uma profissão que nós sempre soubemos que não iríamos, na velhice, estarmos ricos, né? Uma grande poupança, um patrimônio. Mas eu falo sempre que a maior riqueza, a maior recompensa do magistério é você encontrar um aluno de 30 anos, 40 anos atrás e ele te tratar com carinho. Professor, não Professor. Mas eu sou chamado de professor. O Carlos Guimarães esteve aqui a semana passada, o professor Carlos Guimarães, e falou isso. E eu sou chamado de professor onde eu vou, até por quem não foi meu aluno. Eu acho que isso é um título. E é a grande recompensa. Eu tenho o maior orgulho disso. Outro dia até a minha neta falou isso. Ela tem 10 aninhos, Antonella. Vovô, mas você não é mais professor. E todo mundo chama de professor. Não, eu falei, eu sou sim. Uma vez professor, sempre professor. Você se formou em quê? Vai ser professor. Exatamente. Então essa recompensa que a gente vai carregar para você. Outro dia mesmo eu estava esperando para encherem meu pneu, né? Aí um carro que estava atrás, eu falei, senhor, me desculpe, eu estou aqui interrompendo o senhor, mas é porque eu estou esperando que alguém venha me ajudar aqui no negócio do pneu. Aí ele levantou, professora Ângela, não está me reconhecendo, não? Porque eles pensam que a gente reconhece todo mundo, né? Aí às vezes eu reconheço, né? Mas eu olhei e falei assim, do Jamil, aí a gente chuta, né? Porque o colégio você mais trabalhou, né? Aí ele falou, do Jamil, aí deixa que eu vou botar. Eu vou conversando até ele falar. Eu vi. Você estudou o quê? Contabilidade? Contabilidade. Você era da turma de quem? Aí seu HD lá funcionando, né? Mas é muito bom. Olha que delícia. Uma coisa, eles me perguntaram assim, agora você está aposentada? Eu estou aposentada, mas continuo trabalhando, né? Na Cândido Mendes, no EAD. Só não saio de casa, só no EAD. Mas agora você está aposentada, você vai sair de Friburgo? Eu falei, eu não posso sair de Friburgo, sabe por quê? Porque ali é minha casa, o centro da cidade é minha casa, onde eu vou, você sabem quem é você, eu me identifico com as pessoas, como que eu vou sair daqui? Entendeu? Difícil. Não posso sair daqui, não tenho nem penso nisso, entendeu? E minhas filhas sabem que eu gosto muito de praia, que não sei o quê. Aí fala, mamãe, agora que eu estou bem mexendo aqui, né? O senhor está me olhando, falando assim, meu Deus, ela está mexendo no microfone.
Mas professor fica sentado, fica nervoso. Professor gosta de ficar em pé. É verdade. Eu não sei dar aula sentada, eu não sei falar sentada, eu não sei nada. Eu já mexi aqui, eu olhei para a cara dele, deve estar pensando assim. E hoje eu recebi um convite interessante para participar de um projeto pedagógico de auxílio a umas crianças que estão sem um professor de matemática. Aí aquele negócio começa, aquele bichinho começa a mexer com a gente. Né? É muito interessante, o magistério é muito bacana. A política deveria ser assim também. Né? Infelizmente, nós tentamos, acho que fizemos muito por Nova Friburgo. Sabe o que nós não fizemos? Foi pensar o seguinte, a gente falou assim, agora que é política pública, conseguimos botar na lei, não tomamos conta. Entendeu? Aí nós erramos, não tomamos conta. Deixamos a criança solta. E aí deu no que deu. Isso é isso aí, infelizmente. Mas é isso. Ângela, a gente já está no final, né? Depois, para te lembrar de um dia, deixar isso aqui na fundação, né? Dom João VI, por conta de... Isso daqui é um registro histórico maravilhoso, né? E Jorge queria falar alguma coisa no final? Eu quero passar para a Ângela a ousadia de um professor de matemática que se meteu a escrever um pouquinho da sua memória, da minha memória, e da política do final do século passado. Com certeza você deve estar aqui. Jorge, muito bom aqui, tá bom, gente. Vamos fazer um merchandise aqui. Tá ótimo, né? Mas eu queria nem deixar... tudo que sei devo contar, né? Um dia contarei, com certeza. Sim, nem tudo que sei devo... Eu também, nem tudo que sei devo contar. Então. Eu entrevistei o Richard Inch, né, que foi executivo da Renda Zarp durante muitos anos, e ele falou assim, não, eu ainda vou escrever um livro sobre a vida e tal, vai ser assim, diga a verdade e saia correndo. Mais ou menos por aí. Então tá, Ângela. Aí eu queria só deixar aqui uma mensagem, né? E eu gosto muito de poesia e gosto muito do Eduardo Galeano, não sei se vocês... E a nossa vida é uma eterna utopia, né? Utopia em busca da liberdade, da felicidade coletiva, da democracia de fato, que a gente sabe que no sistema capitalista a gente não consegue alcançar. E ele tem uma frase sobre utopia muito interessante, né? Ele diz, utopia, para que serve a utopia? Caminhamos 2 passos, o horizonte caminha 2 passos. Caminhamos 8 passos, o horizonte caminha 8 passos. Então, para que serve a utopia? Está tão longe, né? E conforme a gente anda, ela para nos fazer caminhar. Então, que a gente não pare de caminhar. Exatamente. Em busca daquilo que é o nosso mote de vida, né? Que é a felicidade coletiva. Né? Agradeço muito, Ângela, tudo que você fez por Nova Friburgo, pela educação, e tenha certeza que marcamos nosso tempo. Isso. Né? De alguma forma, sim. Né? Demos a nossa contribuição. Isso aí. Né?